Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. No dia de hoje a gente vai ter um vídeo especial. A gente vai estar falando sobre um tema que está muito em voga e com muita razão que ele está em voga. A gente vai estar falando sobre relacionamentos, em especial relacionamentos mais abusivos. A gente vai pegar o que aconteceu no Big Brother Brasil em relação ao Gabriel e a Bruna Grifão. E a gente vai estar conversando aqui com o Gerson, que ele é um terapeuta cognitivo comportamental e tem especialização também no trabalho com casais, né? Ele trabalha especialmente com casais e a gente vai estar trocando uma ideia, entendendo um pouco mais sobre o que é um relacionamento abusivo, como esse relacionamento abusivo pode estar acontecendo. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Leonardo Wagner, eu sou psicólogo e mestre em psicologia. E nesse canal eu falo sobre psicoterapia, psicologia e como esses temas podem estar interferindo na tua vida. Se tu gostar do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar e comentar aqui embaixo. Se quiser ainda, pode me seguir no Instagram, no @leonardo.wagner, onde a gente troca ainda mais ideia sobre esses temas. Então assim, primeiro, Gerson, muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar falando sobre esse tema que ele é tão importante e tem uma dimensão realmente nacional, né? Quando a gente pensa num programa que tem a dimensão do Big Brother Brasil. Então, primeiro te apresento para o pessoal, mas daí eu já te faço uma pergunta de saída, né? O que caracteriza um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, até para a gente começar a entender o que aconteceu no Big Brother Brasil. Perfeito, então muito obrigado, Leonardo, por esse convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês nesse período e poder falar de um assunto que eu acho que é tão relevante para nós e que está tão em vigência, né, mais do que nunca, e que realmente, como tu comentaste, tem que estar, porque acontece nos diversos âmbitos da nossa vida. Então assim, né, a gente pode observar que nesse relacionamento abusivo, que ficou muito ilustrado na tela, uma das principais características foi o engolfamento. O que é isso? As pessoas que estão participando desse relacionamento abusivo, que estão se caracterizando, eles dificilmente notam que esse relacionamento está sendo abusivo por diversos fatores que eles estão acontecendo. E geralmente ele é caracterizado para quando a pessoa que está vivenciando ele não se sente o suficiente dentro desse relacionamento. Sente que está sempre devendo, né, que as suas necessidades não estão sendo atendidas e de certa forma isso pode ser uma culpa dela, como se ela precisasse estar sempre dando algo para receber o mínimo. Né? E isso pode se caracterizar de diversas formas, desde pequenas colocações a poucas validações, a pessoa se desculpando frequentemente por coisas que ela disse e fez para minimamente se sentir acolhida dentro daquele campo. E a gente entende, né, pessoal, que nós somos dois homens aqui falando sobre uma situação de um relacionamento abusivo. A gente entende que existem questões de gênero, até de sexo mesmo, que vão estar interferindo e com certeza interferem também na nossa interpretação e colocação disso, mas a gente está querendo passar uma visão mais científica dos estudos e do conhecimento realmente sobre relacionamento e relacionamento abusivo para vocês, para que a gente possa estar discutindo sobre isso. Gerson, tu falou sobre o engolfamento, né? Como é que a gente pode pensar quais são algumas questões que podem influenciar para que as pessoas tenham ou vivenciem esse engolfamento nos relacionamentos? Perfeito. Para a gente entender por que a maioria das pessoas que estão vivenciando um relacionamento abusivo às vezes não se percebe um relacionamento abusivo, é importante a gente entender a importância que os relacionamentos afetivos eles têm na vida de cada um. Se a gente for ver na nossa fase do desenvolvimento, do nosso ciclo vital, é uma das conexões mais fortes que a gente vai ter desde a constituição de vínculo com a nossa família. Né? Para alguns teóricos, a nossa segunda grande chance de reparação das nossas necessidades emocionais lá da infância. E nesse sentido, o relacionamento ele tem como intuito fazer com que a gente se sinta seguro, mesmo que às vezes o relacionamento não esteja perfeito o tempo inteiro, mas a gente sinta que aquela pessoa está com a gente, que a gente tem autonomia, ou seja, se sente livre para tomar nossas decisões, mas apoiado quando precisa de ajuda, pode respeitar os nossos limites de até onde a gente pode ir, de até onde a gente pode ceder, que a gente consegue ser amado sem necessariamente precisar dar algo em troca, e se sente espontâneo para falar sobre as nossas vulnerabilidades. De certa forma, é um local onde a gente se sente amado por quem a gente é, com as nossas dificuldades, com os nossos pensamentos, com as nossas vulnerabilidades, sem se sentir julgado. Ou seja, se você não tem isso no relacionamento, já comece a desconfiar. Se sentir bem, se sentir acolhido, o que a pessoa fala, não é plus. É o mínimo. Mas também, em contraponto, a gente pode ver o relacionamento de uma forma extremamente desadaptativa. Por quê? Digamos que as nossas primeiras relações, as nossas primeiras vivências não foram suficientemente boas
para uma constituição mais saudável do meu eu. Que eu tenha comigo vários dogmas, vários paradigmas que digam que talvez eu não seja tão bom assim, que eu não seja tão digno do amor dos outros, que talvez as pessoas possam vir a me deixar, me abandonar, e carregue isso, né, até como uma forma de me proteger. Um relacionamento onde daqui a pouco eu encontro alguém muito bonito, bem de vida, que represente algo muito grande no externo, pode às vezes parecer que vai compensar numa balança. Como assim? Como é que eu posso ser tão indigno de amor ou tão ruim assim se eu tenho alguém tão bonito, tão efetivo na minha vida? E aí a gente passa a não querer mais o que o relacionamento pode nos trazer, mas o que ele pode estar simbolizando para nós. E aí então, para manter essa aparência, para manter esse contraponto, fazer coisas inimagináveis, submeter a situações nas quais a gente não precisaria passar para pelo menos poder parar e pensar, não, mas se eu tô com ele, não significa que eu sou aquilo que eu tô sentindo sobre mim. Né? Que não é, como a gente falou, a função do relacionamento. Vamos para o que aconteceu no Big Brother. Big Brother, por si só, a gente tem ali uma situação bem complexa de contexto. O contexto, ele é... Vamos lembrar, né? O Big Brother Brasil, se vocês olharem até as cores, o design é para gerar estresse. É um ambiente estressante, um ambiente de privação. Privação da liberdade, de contato, de comunicação, a própria questão de privação de sono, a questão de privação alimentar. Todas essas questões já geram um estresse muito grande para os participantes, né? Com certeza. Se a gente for parar para pensar em coisas básicas ali, a gente não sabe o que horas são. Né? Uma coisa que deixa grande parte das pessoas ativadas é estar sendo avaliado, estar sendo julgado. Ali tu tá 24 horas por dia. Sendo gravado, Sendo né? gravado. Para a eternidade. E as pessoas podem interpretar quanto quiser. Então, por mais saudável que se seja, ali um lado frágil, um lado mais vulnerável vai ser filmado em algum momento. Até porque, né, Gerson? Todos nós temos momentos de fragilidade, vulnerabilidade e comportamentos que não são adaptativos. Todos nós. Às vezes a gente fica incomodado, às vezes a gente fala uma coisa que não era exatamente o que a gente gostaria de falar. Então até mesmo pensar como seria a nossa vida se a gente estivesse sendo gravado 24 horas por dia. Quando a gente não tem, às vezes, uma relação tão boa com essas dificuldades que vão surgir em determinado momento, isso deixa a gente muito mais em alerta e muito mais propício a recorrer a padrões nem sempre tão funcionais, nem sempre tão adequados àquele contexto. Vamos lá, pega a Bruna, uma menina que trabalha com a imagem dela desde criança. Sim, né? Uma atriz, né? Uma atriz que, né, tem 22 anos e já um bom tempo de carreira. O quanto essa questão da autoimagem, de parecer alguém sempre muito bem, quanto isso influencia na autoestima dela. Bem como também muitas vezes nesse ramo, quanto as falhas são atribuídas porque a pessoa não é boa o suficiente. Né? O Gabriel também vendo de uma... E aí a gente já pode pegar na própria cultura, né, masculina, de todas as coisas que fala de ser um macho alfa. As próprias questões de masculinidade, que a gente já comentou até no vídeo do Nate, se vocês quiserem, vocês podem olhar aqui no canal, como a questão da criação da masculinidade, de dificuldades realmente de meninos e de homens poderem falar sobre emoções e poder se conectar com questões e realmente de um machismo estrutural que muitas vezes estão envolvidos nessas relações. Relações entre homens e mulheres e com o ambiente como um todo. Perfeito. E aí imaginando de dois lados pessoas que em seu ombro querem manter uma imagem de força, de aprovação principalmente do externo, segundo duas dimensões. Mas também são jovens. Ela 22 anos, ele 24. Uma festa onde tem álcool, onde tem música ao vivo, onde é um momento onde nem todas as pessoas vão poder saber o que é estar numa festa do BBB. A gente está propício a se envolver, a estar junto, a beijar, a curtir, e isso é normal também da fase de vida que eles estão tendo, de às vezes um pouco maior de impulsividade, de experimentar um pouco mais de autonomia e assim por diante. A diferença de fazer isso num contexto de festa, num contexto de BBB, é que no outro dia, talvez entre quatro paredes, entre conversas no Instagram, é muito mais fácil romper do que eu dou de cara com outra pessoa e penso, o que eu faço? Quem é que talvez vai falar por mim nesse momento? Quando eu não tenho certeza de qual é a reação, porque eu sei que eu estou sendo avaliado lá fora. Talvez meus medos mais inerentes naquela situação. E até da gente pensar, né? E daí eu já te pergunto da questão do relacionamento deles. Quais são algumas das coisas que tu percebeu como alguém que trabalha com casais, do funcionamento do casal, até, vamos, com certeza, levando em consideração as questões abusivas que aconteceram, mas como eles acabaram se isolando também do restante dos participantes. Como é que tu vê isso e como é que tu vê isso também dentro
de um contexto de relacionamento abusivo. Perfeito. É muito nítido quando a gente olha para um relacionamento abusivo das partes, e principalmente mais de uma do que da outra, mas a necessidade da satisfação das suas necessidades emocionais imediatas. Então, assim, o que a gente pode notar? De um lado, talvez ali, e aí a gente só pode hipotetizar pelo que viu, né? Mas a Bruna, com aquele avatar daquela imagem, daquela pessoa que ela teve que construir ao longo da vida dela, né? Tendo que se manter como uma pessoa que faz boas escolhas, né? E é amada e é aceita por todo mundo. Do outro lado, talvez, o Gabriel com aquela postura mais malandrão, aquela coisa que é muitas vezes, quem é homem sabe, no colégio mesmo, né? Quanto isso é estimulado que a gente seja. E de novo a gente remete às masculinidades e essa formação do malandro, do macho alfa que vai lá. E de novo, muito de uma construção social que é desenvolvida por muito tempo. Exatamente. Então, duas pessoas tendo ali necessidades de aprovação. Né? Não necessariamente o Gabriel da Bruna e a Bruna do Gabriel, mas necessidade de aprovação frente às pessoas que estavam na casa e as pessoas que as estavam observando. Então, de alguma maneira, eu preciso mostrar que eu sou muito querida. E ela tinha uma postura muito vulnerável de acabar pedindo muito aceitação, carinho, de estar sempre muito junto, como uma forma, talvez, de garantir. Se eu tô junto, é certo que, do outro lado, em algum momento vai mostrar que eu tô sendo de boa, que tá ok. Dele, talvez, sentindo essa necessidade dela, encobrindo as dele. E isso, o que será que vão pensar de mim lá fora? Será que vão dizer que eu sou mandado por mulher? Ou será que vão dizer que estragaram o meu jogo porque eu me envolvi? Não, eu tenho que aparecer. E isso fazendo com que ele tomasse uma conduta, né, extremamente ríspida, de posturas extremamente arrogantes, que acabavam trazendo uma invalidação muito maior para a parte dela. Mas como a gente falou, o engolfamento. Eu preciso superar aquela ideia anterior que eu tenho de mim. Então, no momento que eu tentei uma coisa e a pessoa se afastou, eu não consigo ver que é a pessoa que não pode me dar. Eu tenho a sensação de que é eu que não fui capaz de buscar aquilo dela. E isso faz com que eu intensifique aquilo que eu já estou tentando. Então, quanto mais ele se afastava, mais ela tentava essa validação dele. Quanto mais ela tentava isso, mais ele se afastava e negligenciava as necessidades dela. Até que chega um ponto que todo mundo consegue perceber a esfera que eles estão se degladiando, estão se machucando muito a longo prazo. Do que tu viu no programa mesmo, o que tu viu no reality show, que, assim, foi talvez mais marcante pra ti, e o que tu pensa, assim, sobre principalmente aqueles comentários das cotoveladas e do homem na relação, né? O que tu, como um especialista nisso, como é que tu avalia isso e como é que tu pensa também, até na intervenção que o Tadeu teve, porque eu acho que daí já entra uma questão importante. É sempre importante e fundamental a gente responsabilizar as pessoas sobre as suas ações, independente da ação. A questão é que a gente quer acabar com a pessoa, que a gente não vai ter empatia pela pessoa. Não, longe disso. Mas responsabilizar as pessoas também dá possibilidade dessa pessoa poder mudar, poder aprender com aquilo. Se a gente não responsabiliza, passa a mão na cabeça ou simplesmente a ignora, a escanteia, qual é o potencial de mudança que a gente está trabalhando? Né? Perfeito. Eu acho que quando essas falas começaram a aparecer é porque o controle da situação tinha todo sido já perdido e a gente já estava falando em coisas que, se fossem permitidas, a gente não sabe em que proporção isso poderia chegar. Né? Porque o engolfamento emocional era tão grande que o racional e os limites foram se perdendo naquela situação e realmente, aquela intervenção, o meu ponto de vista, muitos podem julgar como, foi coisa de jogo, interferiu no jogo, não sei, eu acho que foi preservado os seres humanos ali. Eu fico até pensando em outras edições do Big Brother que comportamentos como o do Tadeu não ocorreram e a gente viu agressões. Sim. Se vocês entrarem aqui mesmo no YouTube e botarem agressões Big Brother Brasil, vocês não vão ver poucas. Exato. Existem várias. E agressões de homens contra mulheres, o que é ainda mais intenso e mais problemático, né? Em vários níveis que a gente pode estar pensando. E não é porque não aconteceram em outras edições que a gente, né, tem que simplesmente deixar que essas aconteçam. A gente tem que proteger os seres humanos que estão ali. Eu acho que a intervenção foi boa porque foi pontual e fez com que as pessoas conseguissem olhar. Porque muitas vezes, e principalmente nesses casos, a gente está tão obcecado por ter a nossa necessidade atendida, é como se a gente estivesse correndo no escuro. A gente vai pisando nas pessoas e não vai entendendo que isso está acontecendo. Às vezes também é interessante a gente também olhar para esses fatos, assim, não sempre como um lado extremamente de maldade. Existe, muitas vezes existe, mas também tem questões do adoecimento de cada ser humano e como profissionais da saúde a gente também tem que reconhecer. Passar pano é uma coisa, empatia é outra. Foi naquele momento que deu esse estalo.
E o que era para acontecer, eu acho que aconteceu, que foi eles se separaram. Foi preservado ali, então, a integridade de ambos, né? Eu acho que tanto da exposição da Bruna para aquela situação que estava sendo horrorosa e sendo uma baita manutenção para várias situações que ela já viveu, né? Inclusive, ela comentou que essa estava sendo a relação mais saudável que ela já teve. Eu imagino o que foram as outras. E para ele entender o nível, aquela busca pelo que ele estava precisando, o que aquilo estava gerando, o que estava causando. E talvez até pensar, né, Gerson, o que essas pessoas realmente estavam precisando, o que essas pessoas realmente estavam buscando. E, de novo, eu acho que o que a gente quer frisar com muita clareza aqui é que a gente não se deve passar pano para nenhum tipo de agressão. Situações como essas precisam e devem ser conversadas com profissionais, até mesmo com policiais, se necessário. E acho que é importante assim também, né, pessoal, a gente entender um pouco sobre essas necessidades que às vezes a gente acaba tanto depositando no relacionamento. Um pouco do que aconteceu com a Bruna, eu acho que depois, pode ser que dá mais pro final do jogo, para depois desse vídeo as coisas tenham mudado, mas nesse exato momento ela ter se aberto, sair um pouco desse personagem de pessoa perfeita que ela tinha que ser, permitiu com que ela se conectasse muito mais com as outras pessoas. Que as pessoas pudessem ser muito mais afetivas como ela estava precisando. E aí vem aquilo que eu falava das relações saudáveis que nos aceitam como a gente é. Então, se num relacionamento vocês se sentem que não estão dando o suficiente o tempo inteiro, estão sempre sendo cobrados a mais, que não conseguem se sentir à vontade com aquela pessoa, não é o momento de se intensificar a busca por essa aprovação, e sim da gente parar e se perguntar o que está acontecendo. Pode ser que às vezes não seja uma coisa totalmente espontânea, mas a gente precisa parar para conversar, porque as nossas necessidades têm que ser respeitadas. Nem sempre vão ser as relações afetivas que vão nos completar, né? Não é porque a gente está sozinho que a gente está solitário. Eu acho que esse caso da Bruna com as outras meninas, né, nessa sororidade que aconteceu, foi muito importante para a gente notar quanto de o afeto a gente pode receber das pessoas simplesmente por ser quem a gente é, e é assim que as coisas devem ser. Não quando a gente só dá algo em troca. Então, pessoal, primeiro eu quero te agradecer, Gerson, por ter tirado o tempo e estar aqui conversando com a gente sobre um tema tão importante, que é realmente falar sobre relacionamentos e relacionamentos abusivos, porque a gente sabe que isso acontece. E se você está passando por alguma dificuldade ou está passando por algum tipo de violência em um relacionamento ou familiar, você pode sempre discar o 180, que tu vai estar falando com algum profissional que vai poder estar te auxiliando. A gente também vai linkar aqui alguns canais de apoio que vocês podem estar seguindo e procurando aqui na internet. E a gente se vê no próximo vídeo. E se gostou, por favor, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.